Olá, turma, tudo bem? Vamos iniciar hoje o nosso terceiro trimestre, vamos caminhando para o encerramento do nosso ano letivo, tá? Então, nós temos aqui hoje, nós vamos iniciar o assunto sobre análise de mercado. Vamos trabalhar dois conteúdos, duas unidades muito interessantes. No trimestre passado, nós trabalhamos comportamento do consumidor, composto de marketing, estratégia de comunicação e fizemos uma pequena abordagem com fundamentos do que é mercado. E nesse terceiro trimestre temos duas unidades bem interessantes. Nós vamos, então, construir esse conhecimento analisando o mercado, vamos analisar os desafios do mercado agrícola e estratégias de posicionamento. Então, vamos verificar, vamos estudar, vamos aprofundar o conhecimento sobre a pujança do agronegócio, sobre a importância do agronegócio. Então, são dois temas bem contraditórios. Um avalia todos os desafios e os problemas que existem e o outro mostra todas as oportunidades e benefícios e melhorias que acontecem, tá? Então, e no final do ano temos a apresentação do trabalho. Na aula de hoje vamos iniciar a primeira unidade, vamos falar sobre a comercialização. É um estudo básico sobre os conhecimentos de mercados agrícolas também e características dos preços dos produtos agropecuários. Então, como eu falei, a partir de hoje nós veremos duas unidades em contrastes. Uma aponta os desafios e os riscos de quem produz e quem vende no mercado agrícola. E na outra unidade nós vamos ver o sucesso e a pujança do agronegócio. Então, bem contraditório esses dois temas, mas tudo faz parte do nosso contexto. O objetivo disso tudo é a gente planejar e monitorar a comercialização. Então, quem produz quer vender, precisa vender, e quem compra, quem trabalha no outro lado, quem precisa dos produtos, precisa comprar o melhor produto, a melhor qualidade, então precisa ter esse canal de comercialização. Então, para isso nós vamos desenvolver um domínio do conhecimento sobre a qualidade e sobre a apresentação dos produtos. Produtos agroindustriais, que é o nosso foco, no processo de comercialização em si, tá? Eu trouxe aqui para vocês, para a gente começar, o nosso sítio, a nossa propriedade rural dos sonhos, uma pequena fazenda, um aras. Eu nem sei de onde é essa foto, aí foi tirada da internet. Então, nós vamos iniciar o estudo básico sobre comercialização no agronegócio. O que significa essa foto? Porteira da fazenda. Vocês vão ouvir falar, nós vamos trabalhar os três níveis, antes, dentro e depois da porteira. O que significa antes da porteira? Antes da porteira é tudo aquilo que é feito antes de iniciar a produção, antes do produto, do insumo entrar na propriedade para a produção. São os estudos, são as indústrias de fertilizantes, desenvolvimento de sementes, tecnologias, desenvolvimento de novas máquinas, tudo antes de entrar na propriedade para servir para a produção. Então, antes da porteira. Dentro da porteira, você sabe o que é. O que acontece na propriedade? Compra de produtos, produção, desenvolvimento de técnicas, conhecimentos, experiências e a produção em si. Depois vende, sai da fazenda, vai para a agroindústria e vai para o consumidor final. Então, depois da porteira. Então, quando vocês ouvirem, dentro da porteira, fora da porteira, antes da porteira, depois da porteira, então, você já sabe o que significa isso. É o nosso canal de comercialização, nosso sistema agroindustrial, tá certo? Coloquei aqui uma frase do Henry Ford, que era o dono da Ford. Ele escreveu, uma certa vez, que quando tudo parece estar indo contra você, lembre-se que o avião decola contra o vento, não a favor dele. Por que essa frase, gente? Vocês vão ver hoje iniciar essa unidade aqui, ela só fala de problema, só fala de desafio. Mas você tem que pensar que um problema pode ser uma oportunidade de você achar um caminho que vai ser o seu sucesso. Então você tem que encarar, mas tem que encarar com sabedoria. E por isso que a gente vai verificar essas técnicas, tá certo? Então não vamos abaixar a cabeça. Então, se fosse assim, nenhum produtor rural estaria hoje produzindo. Vocês imaginem, o produtor rural é um cara daqueles mais corajosos que eu já conheci. Minha família é da produção, meu pai é agricultor, tá? Então, assim, a gente sabe quem é o maluco nesse mundo que consegue pegar R$1 milhão, comprar em máquinas, sementes e fertilizantes, jogar na terra, cobrir de terra, enterrar tudo e ficar olhando para o céu esperando a chuva. Tá? Imaginaram isso? Seria uma coisa pensada? O que passa na cabeça da gente fazer uma coisa dessa? Pegar milhões de semente fertilizante e enterrar.
esperar chover para dar a produção, para depois colher e ter trabalho para colher e ter trabalho para vender. Então, existem técnicas, existem estratégias que vocês sabem. Então, as experiências já mostram que é possível, que é vantajoso. E a gente não sabe fazer outra coisa. Então, nós temos que dominar tudo isso. Então, por isso que eu falei desde a primeira aula, agronegócio não é para amadores. Então, nós vamos trabalhar, vamos conhecer e vamos respeitar o agronegócio. Por quê? Porque exige muita sabedoria, muita inteligência, muito conhecimento, tá certo? Feito isso, nós vamos iniciar uma surpresa aqui. Eu quero uma votação de vocês. Alguém conta para mim, por favor. O que é mais importante dentro da fazenda? Produzir, comprar ou vender? Quem aposta Quem aposta na primeira opção, produzir? Levanta o braço, por favor. Alguém conta para mim quantos votos deu no produzir? Quantos votos deu aí, por favor? Vinte e oito? 28. Agora, quem acha que comprar é mais importante? Levanta o braço. Ninguém, tá. E agora vender. Quem acha que vender é mais importante? Nenhum também. Então tá. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Por que vocês produzem se vocês não querem vender? Vocês vão comer toda a soja? Vão comer todo o feijão? Vão comer toda a carne produzida? Então, se você não quer vender, se você não acha importante vender ou comprar, é para pensar mesmo, é para refletir. Então, não tem importância nenhuma você só produzir. É muito importante você saber comprar, fazer boas compras, lucrar desde o período da compra até o período da venda. Então, você tem que montar a estratégia para ter um canal de comercialização do seu produto, tá? As 3 fases são importantes, mas você conseguir escoar toda a tua produção com valor agregado é mais importante ainda. Porque você não basta produzir, por exemplo, um pé de couve. Você vende a folha da couve, mas você não ganha nada em cima, você vende o preço comum, por necessidade básica. Depois você pega essa folha de couve, você faz uma embalagem e você tritura ela, você fatia essa couve, você já coloca ela couve picada. Já você consegue agregar o valor, você dobra o valor do produto. Você pega o talo da couve, separa, pica ele em cubinhos e coloca numa outra embalagem e vende como um produto refinado, gourmetizado, para o pessoal fazer farofa em restaurante, talo de couve, comida gourmet de quem trabalha com produto orgânico, produto natural, restaurantes que têm restrição de proteínas, pessoal que tem dietas alimentares ou então procuram comidas mais saudáveis, adoram isso. Então, assim, você agregar valor, você consegue melhorar a tua venda, você consegue melhorar a tua renda, você diminui os prejuízos e ganha dinheiro. Então, vamos produzir o que for possível, mas vamos ganhar muito dinheiro melhorando o nosso canal de venda. Nós vamos conseguir vender melhor e vamos ganhar mais dinheiro com isso. Esse é o nosso objetivo. Então, quais as particularidades do nosso agronegócio? Nossos produtos. Então, a gente sabe que a maioria dos produtos são alimentares. A maioria deles são perecíveis, como o derivado do leite, frutas, verduras. Então, são in natura, a gente compra muito produto e consome muito produto in natura. E eles exigem muitos cuidados extras. Então, outros precisam de um processamento muito complexo, tipo papel. Você planta uma árvore, espera vários anos, colhe essa árvore, leva para a indústria, e tem um processamento muito demorado e custa alto para você transformar a celulose em papel. Os produtos também são essencialmente bens de primeira necessidade e apresentam baixa elasticidade de preço. A gente já viu o que é elasticidade. O que é isso? Produto de primeira necessidade, alimento. Todo mundo precisa se alimentar. Por que tem baixa elasticidade? Se aumentar o preço do arroz, aumentar o preço do feijão,
Eu vou deixar de comprar uma roupa nova, vou deixar de trocar de carro, vou deixar de viajar, mas eu não vou deixar de comprar comida. Então, a reação nossa é continuar comprando alimentos. Então, não tem muita importância. Eu posso até trocar o tipo de carne, trocar o tipo de carboidrato, mas eu não vou deixar de me alimentar. É a necessidade básica minha. Então, não existe muita elasticidade, é baixa elasticidade no preço. Então, a demanda não modifica. Eu continuo comprando mais ou menos a mesma quantidade, tá? Diferente do micro-ondas, por exemplo. Se aumentar demais o preço do micro-ondas, eu não vou mais comprar micro-ondas. Eu vou comprar um forno elétrico, vou fazer um forno de barro lá em casa, então vou trocar, não vou mais. Vou fazer comida só no fogão, só na panela, mas o alimento vai ter que ter. Então, baixa elasticidade da demanda. Eu não troco a quantidade que eu compro. E também, perfil de consumo de difícil satisfação. Então, nós precisamos de regularidade, precisamos que os produtos estejam disponíveis para compra. Gostamos da padronização e de qualidade. Então, se a qualidade do produto estiver muito ruim, eu não compro. Se eu vou na feira, as frutas estão feias demais, vocês conhecem quando a fruta está boa ou não. Então, você não vai comprar. Então, é difícil de você satisfazer os clientes do agronegócio. Se você apresenta um produto bom, de uma excelente qualidade, de uma boa aparência, boa textura, com aquelas características organolépticas bem adequadas, você consegue vender tudo e ainda falta. Você abre caminhos para você, tá? Então, as decisões da comercialização dentro do agronegócio, elas são consideradas as principais atividades da gerência. Mas o que é a gerência numa propriedade pequena, numa mini propriedade, propriedade pequena e média? Então, o produtor, ele faz tudo. Ele é o gerente, ele é o proprietário, ele não tem sócio, ele trabalha com a família, ele faz a parte estratégica, ele gerencia, ele produz, ele opera, ele faz tudo. Então, tem que considerar também, então, a comercialização. Às vezes, a perda da comercialização, que não foi bem feita, uma comercialização deficiente, ela pode acabar com o seu negócio. Se você fizer uma venda mal feita, você só leva prejuízo. Então, você não pode ter prejuízo nas vendas. Você tem que procurar sempre se antecipar e vender bem. Então, por isso que eu posso considerar que a comercialização é a parte essencial da produção agropecuária, certo? Então, nós vamos trabalhar com isso bastante. E o que é a comercialização, então? Comercialização é um sistema econômico que envolve vários agentes. Então, todos os elos da cadeia vendem e compram, sejam insumos ou produtos prontos. Então, desde os produtores, cooperativas, empresas de transporte, distribuidores, varejistas, todo mundo vende e compra, até chegar no consumidor final. Então, o objetivo da comercialização, matéria de prova. Olha aí, o objetivo da comercialização é levar os produtos às mesas da população. Esse é o objetivo principal. Mas eu preciso me adaptar à produção, às preferências e necessidades dos consumidores. Então, olha aqui, muito importante, porque produtos que eu tenho aqui na minha região, nem tudo vai ser consumido em outras partes do Brasil, em outras partes do mundo. Tem coisas que a gente está acostumado a comer porque é abundante, tem muito, é fácil de produzir, a gente tem o hábito de consumir. Mas tem coisas que, se eu industrializar e enviar para outros cantos, não vai ter venda. Então, o que eu tenho que fazer? Aumentar o meu mercado local. Por isso que as pequenas propriedades são as responsáveis por organizar a alimentação e a sustentabilidade econômica dentro dos locais onde vive, tá? Olha a porta bonita aqui da nossa fazenda, ó. Comercialização do agronegócio. Então, nós precisamos escolher um canal de venda, um canal para comercializar os produtos, tá? Então, é necessário, nós temos assim, informações do custo da produção, os preços pagos pelos produtos, a quantidade e época da demanda, condições de pagamento, frequência de entrega, tipo de embalagem, de transporte, tudo isso a gente vai verificar. Então, nós precisamos entender como funciona o nosso canal de comercialização, certo? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Podemos continuar? Então, nós vamos entrar agora na parte de
Conhecimentos voltados aos mercados agrícolas. Então, os canais de comercialização são os meios que as empresas utilizam para entregar os produtos. Eu falei o que era comercialização. O objetivo é chegar os produtos até a mesa dos consumidores. E para chegar até lá, temos que usar um canal de comercialização, compra e venda. Então, são os meios que as empresas utilizam. A empresa que eu estou falando não é só empresa, firma, aquelas organizações grandes, mas o produtor também é uma empresa. Por quê? Porque ele entrega, ele vende, ele é considerado uma empresa. Pode ser microempresa, pequena empresa, pode ser autônomo, é uma empresa também, é uma firma. Então, ele entrega os produtos e serviços aos consumidores finais. Então, tem que entregar em dia. E esse canal de comercialização, ele precisa ter um bom custo-benefício. Precisa custar pouco, precisa ser rápido, precisa entregar o produto com qualidade. Então, os clientes vão avaliar esse produto com base em vários fatores. E eles vão incluir nessa avaliação o canal de distribuição. O canal é bom ou não? Ele está protegendo o produto ou não? O produto chega estragado, amassado? Então, temos que avaliar esse canal de distribuição. Se ele não estiver bom, temos que mudar. Temos que mudar a embalagem, mudar o horário da entrega, mudar os dias da entrega. Temos que atender o cliente da melhor maneira. Então, a disponibilidade do produto deve estar na prateleira o tempo que o cliente quiser. Se ele quer a entrega na segunda, vamos fazer na segunda. Se ele quiser no sábado, vamos fazer no sábado. Se ele quiser na quarta-feira à noite e for interessante para você, faz o contrato e vende. Você pode aumentar o preço para entregar à noite, você ganha dinheiro com isso. Então, vamos fazer aquilo que o cliente quer e vamos cobrar o serviço. Tá? Vamos cobrar pelo serviço. Isso aí é importante. O cliente quer, ele vai pagar. Não interessa, ele está desejando, ele quer. Então, por que é importante um canal de comercialização bem estruturado? Porque ele vai definir a nossa estratégia de distribuição desses produtos. Então, ele vai garantir a satisfação do cliente. E o cliente que vai pagar a conta, vocês já viram isso? O cliente é o nosso principal agente da cadeia produtiva, ele que tem o dinheiro. O dinheiro dele vai custear todos os lucros de todos os agentes da nossa cadeia. Então, e ele vai melhorar o custo de distribuição. Ele vai reduzir o nosso gasto e vai aumentar o nosso lucro. Não é interessante isso? Então, muito importante nós aumentarmos o lucro. Vamos fazer agora uma dinâmica com vocês. Então, primeiramente, eu quero que vocês reúnam duplas. Professora Larissa, me ajuda, por favor. Todas as duplas. Então, o que é que vocês vão escrever no papel? Cada dupla vai escrever pelo menos 2 compradores de produtos agroindustriais. Qualquer tipo de comprador, seja pessoal, organizacional, firma, empresa. Escreva no papel, canais de comercialização. Já prepare uma folha, porque nós vamos criar uma lista, mas, por enquanto, somente 2. Cada dupla vai escrever 2. Cada estudante escreve 1, e cada dupla, então, já tem 2 canais aí na folha de papel, certo? Vamos lá, gente. Pega a folha de papel, cada dupla tem que ter uma folha. Então, vamos começar a contar o tempo aqui. Nós temos 2 minutos para escrever na folha de papel canais de comercialização e vocês vão colocar numerado 2 itens, 2 canais que a dupla acha interessante. Então, a dupla são 2 pessoas e cada um vai escrever um canal, pelo menos. Então, são 2 canais. Cada dupla vai ter no papel 2 canais de comercialização. Quais são os canais? São possíveis compradores de produtos. Compradores de produtos agroindustriais, seja alimento, seja matéria-prima, borracha, seja commodity, seja papel, seja madeira, seja qualquer coisa que é produzido na área rural. Pois não? Essas folhas eles vão entregar? Não vão entregar, não. Eu faço uma caderno aí pra mim. Cada um vai ter que escolher 2 canais de comercialização.
Ó, mais um minuto a gente já vai precisar ser rápido. Vamos lá. Ó, a pergunta que está aí, a pessoa não escutar. Quem são os possíveis compradores espelhados no mercado? Ou então, quais são os canais de comercialização? Cada dupla tem que escrever dois. Para ficar fácil, só vocês colocarem quem compra produtos agroindustriais. Então, são os canais de comercialização. São os compradores do nosso mercado. Não precisa colocar pergunta não, gente. É só escrever canais de comercialização e coloquem quais são os canais. As duplas que terminaram, levanta o braço, por favor. É coisa rápida, é só saber quem vende produto, quem vende alimento, quem compra alimento, quais são os órgãos, instituições, quem transporta. Então são canais de comercialização. Alguma dupla já terminou? Tá. Já teve lá, parabéns para vocês. Vamos lá, quem mais? Tem mais, gente? Mais dupla terminar? Terminar aqui. Só duas até agora. Vamos lá, terminaram lá atrás também? Todos terminaram? Todo mundo encerrou? Professora Larissa, todos terminaram? Todos terminaram, beleza. Ok, nós vamos fazer agora. Agora nós vamos movimentar essa turma. Nós vamos juntar duas duplas. Agora serão equipes de 4 pessoas. O que nós vamos fazer? Primeiramente, ouçam aqui. Vocês vão juntar as duplas, cada equipe terá 4 pessoas e vocês vão fazer uma única lista com as respostas que vocês já têm. Vocês vão aumentar a lista então, vocês vão dobrar o tamanho da lista, ou talvez, eu quero saber, depois, quais os itens que foram ideias iguais de uma dupla e outra. Ou se teve palavras que foram acrescentadas à lista. Então pode juntar as duplas, vamos fazer grupos de 4 pessoas. Vamos lá, pessoal. 4 pessoas. Equipes de 4 pessoas. Tá, já uniram as equipes, agora nós temos equipes maiores, 4 pessoas. Então vocês vão juntar as duas listas. Se tinham todos os itens que vocês colocaram, todos os canais que vocês colocaram foram diferentes, as listas terão 4 canais, certo? Eu quero saber de vocês aí, já discutiram, já juntaram as listas?
Primeiramente, eu queria ouvir de vocês. Qual equipe que tiveram nomes, tiveram canais idênticos de uma dupla com outra, que repetiram o mesmo canal? Teve alguma dupla que repetiu o mesmo canal? Levanta o braço, por favor. Pega a lista e vem aqui perto do microfone só para eu ouvir e fala para nós, por favor, para toda a turma, quais foram os itens que as duas duplas tinham anotado e quais os itens que se repetiram. Tá. Fala. Qual é o nome de vocês aí, por favor? Tá. O nome de vocês, por favor. Paulo, outro. Fabiano. Quem mais? Júlio César e outro? Anderson. Quais foram os itens que vocês colocaram nas duas listas, por favor? Oh, desculpa, não ouvi. Atacado e varejo. Todos colocaram esses mesmos itens ou tiveram itens diferentes? Só esses dois aí? Beleza. Então tá, obrigado aí pelas respostas. O que nós vamos fazer agora? Agora eu quero saber das outras... Vocês podem sentar, tá? Pode voltar para a mesa de vocês. As outras equipes. Quem colocou atacado e varejo? Levanta o braço. Então, daquela equipe lá atrás, perto do armário, por favor, eu quero ouvir das equipes, de vocês agora, venham aqui perto do microfone, vamos ouvir todas as respostas das duas duplas. Pode vir uma pessoa, pode ser uma pessoa só. Traga uma lista de vocês aqui. Olá, bom dia. Qual que é o seu nome, por favor? Ou pode repetir, por gentileza? Oi, Kelly. Quais foram os canais que vocês colocaram? Então, obrigado, viu? Obrigado pelas respostas. Vocês viram, pessoal? As diferenças que nós já encontramos em apenas duas equipes. Então, se fosse uma pessoa sozinha trabalhando, teria mais dificuldade de encontrar todos os canais possíveis de venda dos produtos. Mas quando a gente trabalha em grupo, as ideias e o conhecimento e as experiências trazem para nós oportunidades, grandes oportunidades. Então, isso que eu quero que vocês entendam. Então, nós não podemos trabalhar sozinhos no agronegócio. No atual cenário do mundo, atual cenário global do agronegócio, trabalhar sozinho não funciona. Então, nós precisamos compartilhar as experiências com os nossos vizinhos. Tá? Agora, nós estamos com quatro pessoas em cada equipe. Nós vamos juntar duas equipes, vamos juntar, ou melhor, vamos fazer metade e metade da turma. Metade da turma vai para um lado da sala, a outra metade para o outro lado. Eu quero que vocês construam apenas duas listas, somando todos os canais encontrados nas listas que vocês já têm. Vamos fazer isso? Vamos lá, vamos reunir a metade da turma de um lado, metade da turma do outro. Para a gente ver como vai crescer essa lista rapidamente. Então, vocês vão falando os canais, quais os canais que vocês acharam, e um integrante do grupo, do grande grupo, vai anotando os canais no papel, depois a gente vai fazer a leitura, tá bom? Vamos lá, rapidamente. Enquanto vocês estão trabalhando dessa forma, eu vou deixar aqui uma música para vocês relaxar um pouco, tá certo?
Eu vou colocar uma música aqui, fala de setembro, fala do café da fazenda, então vocês vão gostar, mas é para trabalhar, é para colocar a cabeça para funcionar. Então vocês vão escrever, vão juntar as listas. Metade da turma vai fazer uma lista e a outra metade vai fazer outra lista. Vamos lá? Terminaram? Terminaram a lista? Olá, professora Larissa. Terminaram a lista? Eu só quero saber das duas turmas quantos canais cada equipe achou agora. A equipe que está mais à direita da sala, quantos canais vocês acharam? E a outra equipe do outro lado? Então, vocês viram como nós conseguimos encontrar locais para vender a nossa produção? Vocês viram como é interessante a gente conversar com o nosso vizinho, a gente tratar assuntos que a gente não conhece às vezes? Então, a gente acha soluções mais rápidas, sem gastar energia, sem muito esforço. Bastou uma comunicação melhor, nós conseguimos encontrar mais canais, correto? Vocês viram como é interessante? Então, nós precisamos quebrar aquela história que tem no interior, na zona rural. A gente não consegue acreditar no outro, mas se a gente vê que o negócio é bom, a gente vai atrás. A gente não pode ser aquele integrante de manada, de ir com o rebanho. O rebanho está indo, a gente vai junto porque está indo. Não, nós temos que fazer as coisas conscientes. Então, nós vamos trabalhar com consciência, vamos discutir e vamos encontrar soluções para todos. Por quê? Às vezes, o meu vizinho, ele não vende o mesmo produto que eu. Então, o cliente que está comprando vai comprar do vizinho e vai comprar o meu produto também. Tá? Canais de comercialização são muito importantes para as propriedades, para os produtores rurais, certo? Então, isso que eu queria trazer para vocês, a importância do nosso trabalho em conjunto, dentro do agronegócio. Então, muitos têm conhecimentos maiores que uma pessoa sozinha. Então, isso que tem que ficar bem claro para todos vocês, certo? Vamos agora, olhem para essa lista, vocês vão ter acesso depois no slide. Olhem para essa lista, tá? Está aparecendo na tela cheia para vocês? Tá, olha aqui a quantidade de itens que tem. Aqui tem pelo menos 18 canais de comercialização. Isso aqui foi tudo que eu tirei, só pensando rapidamente, tirando das aulas que a gente já teve. Então, a gente consegue listar um monte. Então, então nós vamos ver aqui, ó, representantes e vendedores, mercados de produtores, formadores de preço, agentes comerciais, produtores rurais, intermediários, concentradores, distribuidores, agroindústrias. Tudo isso é canal de comercialização. Indústria de transformação, central de abastecimento, o famoso CEASA, consumidores finais, todo mundo compra. Importadores, exportadores, governo, varejistas, atacadistas e bolsas de mercadorias, tá? Então, eu queria ouvir de vocês agora, da turma toda, das turmas todas. Todos vocês moram na zona rural, correto? Alguém mora na cidade? Não? Da turma, alguém das propriedades de vocês produz em grande quantidade, produz commodity, soja, milho, e vende para as cooperativas ou vende para alguma empresa grande? Alguém mora numa propriedade? Vocês conhecem alguma propriedade que vende? Provavelmente todos, correto? Com relação a pequenas propriedades, pequenos produtos, necessidade básica. Todos vocês têm horta em casa? Todos vocês, alguém de vocês é especialista ou produz hortaliças, frutas, verduras para venda? O excesso, assim, ó, o que sobra de casa, vocês vendem? Alguém de vocês? Então vamos começar a questionar um pouco. Eu só gostaria de saber, alguém de vocês aí, alguma das propriedades onde vocês moram,
Produz hortaliças e verduras para venda ou somente para consumo? Professor, o de casa é somente para consumo, porém eles têm uma horta aqui na escola, onde até onde eu sei eles têm alface, Certo. Então, alguma das propriedades, professor, aí, nenhum dos estudantes mora em propriedade que produz hortaliças e verduras para venda, correto? Então, gente, isso é uma característica de locais, de cidades onde o terreno é muito elevado, onde existem propriedades menores, não é aqueles latifúndios que existem no centro-oeste, lá no norte, porque as grandes propriedades não são compatíveis com o tipo de pulverização, com aquelas máquinas gigantes, então as propriedades são menores. E existem muitos espaços pequenos, as pessoas acabam produzindo hortaliças, verduras e legumes para consumo próprio. Então, o que acontece? Se eu vou acabar produzindo para venda, para quem eu vou vender, se todo mundo planta, todo mundo produz? Existe comércio para isso? Existe um nicho de mercado onde eu posso colocar esses produtos para venda? Vocês acham que sim ou não? Quem acha que sim, levanta o braço. Nada? Ninguém concorda? Se todo mundo produz hortaliças para consumo, vocês acham que se eu produzir verduras, hortaliças, frutas, eu consigo vender para alguém? Será que há oportunidade de mercado para eu vender os produtos? Se todo mundo tem em casa? Alguém concorda, alguém discorda? Ninguém concorda, ninguém discorda, certo? Pessoal, temos aqui dificuldade no canal de distribuição de frutas e verduras, mas nós temos oportunidades. Nós vamos fazer o projeto de trabalho do trimestre. Nós vamos mostrar para vocês que é possível produzir para venda e vende muito e dá dinheiro. Vocês vão verificar, quem tem pequena propriedade, quem tem um cantinho sobrando, é possível arrumar dinheiro em curto tempo, produzindo e vendendo frutas e hortaliças, certo? Então, nós vamos fazer o projeto, vocês vão ver isso. Então, é um nicho de mercado vendendo para órgãos institucionais. E aí, entregando para órgãos do governo, vocês conseguem ter contato com pessoas da cidade, pessoas de outros locais e conseguem começar a vender para essas pessoas também. Então, tem gente que quer comprar, tem gente que precisa comprar. Se não tivesse, não existiam frutas e verduras para venda no supermercado aí da cidade. Por que existem? Porque tem gente que compra. Então, vocês podem vender também. Então, basta que a gente domine o conceito de diferenciação, tá certo? Vamos partir para frente. Então, nós temos que formar dentro das nossas regiões arranjos produtivos locais. Vocês já conhecem alguns, só que talvez não com esse nome. O que é um arranjo produtivo local? Então, é um grupo econômico com várias empresas que atendem determinados ramos. Vocês têm aí arranjos produtivos do leite, várias pessoas produzem leite. Então, depende de ração, depende de insumos, de veterinários, depende da cooperativa que industrializa o leite, depende de transporte. Então, várias pessoas e várias empresas trabalham na APL do leite. É regional. Então, se falha uma empresa dessa ou algumas empresas dessas, todo o sistema, toda a região é prejudicada. Então, elas são sustentadas pelo sistema. Ele forma um sistema integrado. Tá? Temos também a APL do suíno, muitos já conhecem. As commodities. Então, é uma rede de empresas que já se formaram, que já se estabilizaram no mercado, uma infraestrutura física muito boa e que forma um ambiente propício para os negócios, tá certo? Então, tem recursos financeiros de sobra, tem tecnologia, tem profissionais qualificados, tudo isso vão sustentar a organização dessa APL. Então, o que é uma APL?
É um grupo econômico instalado numa determinada região, com líderes em seus ramos, apoiadas por outros que fornecem produtos e serviços. Tá? Todas essas organizações interagem, então elas são unidas umas às outras e unem os produtores. E a gente pode fazer isso de forma a trabalhar também com as frutas e verduras, que poucos aí trabalham nesse ramo. Não quero dizer que todos têm que fazer isso, mas é uma oportunidade, é um mercado que está aberto. Estou vendo nichos de mercado nessa localidade. Tá? Então, todas essas organizações interagem ao proporcionar umas às outras os produtos e serviços que necessitam. Estabelecem relações que permitem produzir mais e melhor. E também a um custo menor. Então, isso é o mais importante. Quanto menor o custo, maior é o lucro. Quais oportunidades aqui, ó, para vocês lerem? Vamos colocar aqui na tela o tamanho cheio, por favor, só para eles verem lá. Olha aqui, ó, arranjo produtivo local. O que pode formar um arranjo produtivo local? O que pode integrar esse arranjo? Podem ser as cooperativas e sindicatos, o comércio local, agroindústrias, o turismo rural, universidade, instituto de pesquisa, pode colaborar comigo, o governo municipal, o governo estadual, tudo isso é uma APL, faz parte do conjunto que vai trabalhar para melhorar minha comercialização. Então, essas aglomerações ou instituições atuam no mesmo território, com atividades semelhantes e vínculos. Tá? Olha aqui no Brasil, um estudo que foi feito. O Brasil tinha 839 APLs em 2021, em 40 setores produtivos, em quase 2.580 municípios, gerando mais de 3 milhões de empregos. Olha a importância disso tudo. Então, o processo de uma APL torna uma empresa ou uma propriedade mais competitiva. Ela consegue se sustentar economicamente, consegue sobreviver financeiramente. O que é uma APL, então? É importante vocês conhecerem bem esse conteúdo aqui. A APL ele substituiu o termo do inglês cluster. Antigamente era chamado de cluster, hoje a gente chama de APL. Ela é importante para o desenvolvimento local, social do país, é prioridade para o desenvolvimento econômico da localidade ou da região. Ela é formada por produtores de empresas e integrantes da mesma cadeia produtiva, depende de insumos, tem que ter comercialização, local de venda. Esses integrantes utilizam insumos comuns, necessitam de tecnologias iguais. Pense na produção do leite. Então, todos os produtores precisam da máquina para retirar o leite. Então, mecanização leiteira é uma coisa. Então, todos os produtores vão ter uma tecnologia semelhante. Todas as pessoas, todos os integrantes, têm informações sobre o mesmo mercado, o mesmo tipo, o mesmo canal, preços, tudo mais. Mantém os vínculos, a integração, a cooperação e aprendizagem com outros atores locais. Isso que a gente viu na nossa dinâmica. Então, eu vou aprender com o vizinho e vou trabalhar também. Eu não quero ficar além e nem aquém. Eu tenho que ser, no mínimo, igual ao concorrente. Tá? E o que é o mercado na cadeia produtiva? Então, a cadeia produtiva é um jogo de mercado. Então, predomina o lado que é mais forte. Quem tem mais força, quem tem mais tecnologia, quem tem mais capital, mais terreno, mais máquina, mais dinheiro, consegue dominar. Então, se os vendedores são organizados e unidos, se os produtores são organizados e unidos, mais possivelmente a coordenação dessa cadeia é dele. Agora, na situação oposta, o comprador que pode coordenar a cadeia toda. Tá? Então, assim, se todo mundo produz o mesmo produto, eu não consigo determinar o preço. Agora, se eu tenho uma diferenciação, eu consigo aumentar o meu preço, eu consigo determinar o que eu quero vender e quanto eu quero vender. Olha que frase interessante essa aqui, ó. Vocês já estudaram as estruturas de mercado, oligopólio e oligopsônio. Então, olha aqui, ó. Parece difícil. Eu trouxe isso aqui só para vocês terem contato mesmo. Em agronegócios, predominam as estruturas oligopolísticas, a montante da produção, e oligopsônica, a jusante. Coisa difícil, vamos explicar, tá? O que é isso? Oligopolística significa que
Quem tem o poder é quem vende ou quem compra. Quem produz e vende para várias pessoas. Então, poucas empresas de insumos, elas têm o domínio do mercado. Não são muitas, mas tem algumas dezenas ou centenas. Então, é um oligopólio, são empresas oligopolísticas. Eles estão a montante, porque a montante estão para cima. Então, antes da produção, eu tenho que comprar os insumos, tenho que comprar a semente, tenho que buscar a tecnologia. Então, estão a montante, estão para cima da minha cadeia, vai descendo a cadeia. Chega na área do produtor. Então, quem predomina a montante são os oligopólios. Por quê? Porque eles determinam o preço que eles querem vender os fertilizantes, determinam o preço das sementes, e não são muitas empresas. Agora, a produção, quantos produtores tem no Brasil? Mais de 5 milhões de propriedades rurais. Mas é só o produtor rural que compra sementes, fertilizantes, insumos? Só o produtor que compra os produtos? Muita gente compra hoje plantas, compra fertilizantes, compra vasos, compra insumos, matérias-primas para decoração, para um monte de coisa. O Brasil todo, o mundo todo compra. Então não é só o produtor. E o produtor não consegue, então, determinar o preço que ele quer pagar no fertilizante, na semente. Ele tem que pagar aquilo que o mercado oferece. Então ele não conseguiu dominar o mercado do oligopólio, a estrutura oligopolística. E, por outro lado, ele produziu. Ele vai vender a produção dele. Ele vai colocar a jusante, vai colocar a ladeira abaixo, vai empurrar para vender para a indústria, para chegar até o consumidor final o produto. A soja, o milho, o aipim, o tomate, tudo que foi produzido, a carne, ele vai ter que mandar para a indústria. Ou para o varejista, ou para o atacadista, ou para o consumidor final. Então, o que a indústria faz? A indústria é compradora, ela compra o produto. A indústria vai pagar o preço que o produtor quer ou o preço de mercado? A indústria vai pagar o preço de mercado. Então, a indústria tem um comportamento de oligopsônio. Então, mais uma vez, olha o que aconteceu aqui. Por isso que eu falei no começo que o produtor rural, produtor agropecuário, ele tem vários desafios e muitos problemas. A gente vai ver na outra unidade que não é só isso. Mas, olha o problemão, ele não conseguiu dar o preço para comprar os produtos, as máquinas, os fertilizantes, os insumos, e na hora de vender, ele tem que vender pelo preço que querem pagar. Então, o comprador determina quanto ele quer pagar. Então, o produtor rural, o produtor agropecuário, ele não determinou o preço, nem de compra de insumos e nem para a venda dos produtos. Ele tem que se adequar ao mercado. Olha o problema que nós temos. Então, nós problematizamos a nossa produção agropecuária. Nós temos um baita de um problema. Por quê? Eu tenho que produzir, eu quero produzir, só sei fazer isso e não vou sair daqui. Mas eu tenho que ter lucro. Então, o que eu tenho que fazer? Agora eu vou começar a minha estratégia. Agora eu vou começar a achar caminhos e mecanismos de aumentar o meu lucro. Tá? Ou eu vou aumentar a minha produção, gastando a mesma coisa, ou eu vou diminuir os meus custos, vou arrumar estratégias para aumentar a minha renda, então a minha receita. Então, eu vou diversificar a minha produção, não vou produzir só um item, vou produzir outros itens, vou ter produção paralela, outros nichos de mercado. Eu não vou produzir só soja, vou aproveitar, na época que está vazia a terra, vou produzir também milho. Eu vou ter uma granja na minha propriedade, eu vou produzir frutas e verduras, vou vender na feira, vou vender para o mercado da cidade, vou vender para o governo. Eu vou ter produção de mel, vou colher todo mês, 2 vezes por ano eu vou colher mel, vou ter uma produção, eu vou ter um reflorestamento, vou colher madeira, erva mate. Então, assim, eu vou diversificar a minha produção e vou aumentar a renda da minha propriedade. Então, eu tenho que ter sustentabilidade financeira, eu tenho que sobreviver. Eu estou trabalhando para ter lucro, para ter sucesso. Nosso capital é muito importante, então o dinheiro é muito importante para todo mundo. Então, isso que eu preciso que vocês consigam entender. Então, o produtor não consegue fazer o preço, mas agora, se eu consigo agregar valor no meu produto, diferenciar ele dos outros,
e vender por um preço mais alto, eu vou determinar o preço. Então, eu tenho que aprender essas técnicas para determinar o preço e aumentar o preço dos meus produtos, certo? Então, a coordenação da cadeia produtiva, como nós vimos, no primeiro caso, lá no oligopólio, são as empresas que fornecem máquinas, insumos e serviços, que coordenam as relações com o segmento produtor agropecuário, enquanto a jusante, oligopsônio, os compradores, a indústria, são os produtos. Então, assim, a jusante, os compradores dos produtos são predominantes, as indústrias são predominantes. Então, os dois casos não são bons para o produtor. Em uma estrutura de mercado, então, os produtores agropecuários não conseguem informar preços para seus próprios produtos. Então, é difícil, é complicado, mas eles precisam produzir, eles querem produzir, a indústria pede que produza. Então, é uma briga, até chegar no equilíbrio, num ponto de equilíbrio, é difícil conseguir isso, tá? Não é fácil. O que envolve isso? Eu vou formar preço agora. Para eu formar preço no produto, vários itens estão na nossa regra. Então, eu preciso ter uma margem de lucro, vai ter inflação e impostos agregando nesse valor final. O consumidor, tem que ver o perfil do consumidor, se ele quer comprar ou não os produtos que eu estou produzindo. Vários custos fixos e variáveis entram também nessa produção, eu tenho que incluir tudo. O preço dos concorrentes, que vai determinar o valor que o mercado está oferecendo. Tá? Se o meu produto é bom, é melhor que o do concorrente, eu posso vender mais caro que o produto do concorrente, não vai ter problema nenhum. As pessoas compram se ele tiver diferença, for melhor, tiver qualidade melhor, tiver bem embalado, tiver uma aparência boa. Então, os preços dos concorrentes não afetam se o meu produto for melhor. Se o meu produto é diferenciado, se o meu produto já tiver marca, se eu tiver um canal bom de relacionamento. Então, o market share do produto é a fatia de mercado. Quantos itens eu posso vender? Até quanto eu posso produzir e vender tudo na minha região? Às vezes, eu tenho uma produção, ela está superando a demanda do local. Mas eu posso pegar essa produção e expandir. Eu vou visitar uma outra cidade próxima e levo os produtos para vender, ofereço em outros locais. Então, o posicionamento da minha empresa, da minha propriedade, e se eu tiver uma marca, quanto que ela vale? Então, coloquei uma marca, nós vamos ver isso no futuro, quanto vale a marca, o selo da minha propriedade. Então, fazer um selo bacana, às vezes vale a pena você criar uma embalagenzinha, colocar o pé de alface dentro de uma embalagem própria, diferencia, chega na venda, uma cesta de produtos, a pessoa que vai comprar, ela vai olhar, caramba, valeu a pena, gostei e vou comprar de novo, tá? Então, o ciclo de vida dos produtos e a sazonalidade também influencia bastante o preço. E quais são os fatores que vão influenciar o custo da produção lá na propriedade? Então, a mão de obra é um fator que evidencia muito. Sementes, fertilizantes defensivos, maquinários e tecnologias e alguns custos fixos. Energia elétrica, seguros, impostos, um monte de coisa que vai influenciar também. Mas os custos de produção, eles são básicos, tá? Isso aí não vai mudar, isso aí vai ter que ter. Então, você comprar insumos, usar máquinas. Então, tem custo para você manter uma máquina na propriedade. Tem que verificar o tamanho daquilo, qual que é a renda que vai gerar. Então, se eu tenho uma máquina, ela está ociosa, estou perdendo dinheiro com a máquina grande parada. Um caminhão, uma colheitadeira, um trator. Eu posso alugar, existem hoje até aplicativos de aluguel de máquinas. Eu posso arrendar essa máquina, posso efetuar transporte, contrata um funcionário para fazer transporte com o caminhão enquanto não está sendo usado. Isso aí vai trazer renda extra para a propriedade. Então, tem que usar em tempo integral os meios de produção, que eu vou gerar renda para a minha propriedade, certo? Eu vou verificar agora, eu vou passar para vocês este vídeo, o vídeo umidificador de legumes, para vocês verem. Aqui, não tem áudio esse vídeo, é somente um minutinho, só para vocês verem essa máquina que está sendo usada em muitos supermercados, talvez tenha aí na cidade também. Nas grandes cidades tem muito. Então, o nosso técnico vai colocar para nós o vídeo que está aí nessa tela, tá certo? É um videozinho que fala
do umidificador. Esse umidificador ele consegue aumentar o ciclo de vida dos produtos. Só arrastar de baixo para cima, eu acho. Tá. Então, vocês estão vendo aí vários tipos de frutas e verduras. Normalmente as verduras aí, né? Hortaliças, no modo geral. E tem o vapor ali, ó, tá vendo? As pessoas passeando e o vapor cobrindo os legumes. Então, ele está aumentando o tempo de vida útil desse legume. Então, um legume que ficaria murcho, já com aparência ruim, de um dia para outro não vai ficar. Então, eu consigo aumentar o tempo de vida dessas verduras. Qual a importância disso? Isso aí foi um investimento que o supermercado fez. Estão vendo ali o vapor? Não é para molhar, para não estragar, para não apodrecer as folhas. Mas o investimento que vai permitir que ele consiga vender o produto mais fresco por um período maior. Vocês viram aí? Muito interessante. Qual que é o significado disso? Custo de produção. Então, se eu perco a metade da produção que ele vai estragar no mercado antes da venda, eu vou ter que usar o dobro de água para produzir aquilo que foi perdido novamente. Então, é economia, é sustentabilidade dentro da propriedade. Então, essas dicas são muito importantes. Então, vou vender o produto. Outros itens ali na foto que vocês estão vendo estão dentro de embalagens. Por quê? Porque esse produto não pode pegar a umidade do vapor. Já é outra técnica de preservação. Então, vocês viram como é interessante? Então, eu estou economizando a água do planeta, porque eu estou usando somente um vapor. Esse vapor ele vai descendo ali a sobra e vai sendo reaproveitado. Esse produto que duraria um dia, dura 2. E aí, o que você perderia não se perde mais. Então, eu vou conseguir vender todo o meu estoque no dia seguinte, sem perda, certo? Tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Quero saber de vocês. Podemos seguir? Tem mais um conteúdo rapidinho para a gente passar. Vamos lá? E quais são as características dos preços agropecuários? Então, até agora a gente só viu coisa ruim. E vamos continuar vendo hoje, infelizmente. Então, os preços dos produtos agropecuários, eles têm uma volatilidade muito grande. Então, volatilidade é o termo certo. Ele varia muito e vai continuar variando. Por quê? Porque existem vários fatores que trazem essa variação. Então, os preços eles têm uma estabilidade muito grande porque sofrem um grau de variabilidade ao longo do tempo. Eles variam muito, por quê? Porque depende de vários fatores que causam essa variabilidade. É a sazonalidade. Então, nós temos a entre safra que os preços são diferentes. Todo mundo está colhendo, então o preço baixa. Época que não tem produto à venda, o preço sobe, porque o produto tem que vir de outra região. Imagine vocês vão no supermercado ou na verdureira da cidade, vocês encontram frutas de vários locais do mundo, inclusive. Tem frutas importadas que são vendidas aqui na nossa região. Como que ela chega até nós? Chega pelos canais de comercialização. Então, aqui não tem, nós temos a sazonalidade da produção da laranja. Tem épocas que não tem laranja, mas tem laranja para vender no supermercado, então vem de outra região. Então, os preços aumentam, porque existem transporte, conservação, segurança, um monte de coisas que vai aumentar o preço desse produto para chegar até nós. Então, o preço vai estar mais alto. Sazonalidade, então, é um fator que causa variabilidade. Outro item muito importante, elasticidade de preços. Já falei. Então, a volatilidade, ela ocasiona essa elasticidade. Os nossos produtos do agronegócio, elas são de primeira necessidade, como eu falei. Se aumentar o preço do arroz, a maioria das pessoas vão continuar comendo arroz. Nós vamos diminuir o preço vamos diminuir a carne, vamos comprar outro tipo de carne mais barata, mas nós vamos continuar comendo alguma coisa. Então, se não comprar arroz, vai comprar o feijão, o macarrão, vai comprar pão, mas nós precisamos de alimentos. Então, o preço pode aumentar, mas a demanda continua. Então, nós deixamos de comprar bens
supérfluos, ou fúteis, como a gente costuma falar, para continuar comprando alimentos. Então, nós precisamos de alimentos todos os dias. Então, não vai mudar. Então, tem baixa elasticidade da demanda. Então, não varia a demanda com a variação de preço. Varia pouco. E o terceiro e último fator que eu quero destacar bastante, natureza biológica das plantas. Natureza biológica, o que é isso? Existem épocas e épocas de plantar, épocas e épocas de colher, períodos de maturação que eu preciso deixar bem identificado para vocês. Então, a dificuldade de eu fazer uma previsão correta, quanto tempo demora para a colheita, que dia vai chover, qual é a temperatura ideal, será que não vai ter praga na minha plantação? Então, tudo isso vai acarretar excesso ou falta de produto. Então, a oferta e a demanda serão alteradas. Isso vai dar variação no preço, vai causar uma volatilidade, então vai causar instabilidade no preço. Eu trouxe para vocês aqui, felicidade minha, ó, trouxe para vocês hoje aqui, ó. Vocês conhecem esse fruto aqui? Estão conseguindo ver? Não estão vendo, não? Eu estou vendo aqui, eu colocar na frente do computador aqui, ó. Tá vendo não, né? É que a nossa internet está travando, professor, daí não dá para ver. Alguém consegue identificar o que é? Professor, você pode mandar uma foto para mim no WhatsApp que eu mostro para ele aqui. Certo, vou mandar agora. Tá, gente? O que eu quero que vocês vejam nessa foto aqui? Esse fruto é um exemplo típico da nossa natureza biológica das plantas. Eu tenho aqui dentro desse galho 4 estágios de maturação desse fruto, certo? Então, eu encontrei na calçada da minha rua hoje de manhã Estou tirando a foto aqui, gente. Eu sou meio atrapalhado, mas vai dar certo. Alguém colheu, alguém fez a poda e jogou fora. Eu acho que vai dar para ver. Vou tentar aqui na parede branca. Só um minutinho. Só um minutinho aqui, gente. Foi um vizinho meu que fez a poda e jogou esse galho. Eu tirei, porque eu encontrei aqui nesse galho 4 estágios de maturação desse fruto. Então, o que aconteceu? O que eu observei aqui nessa natureza biológica? Então, o tempo que foi a época da florada dos primeiros frutos foi muito diferente da florada dos últimos frutos. Se eu colocar para colher a produção, conseguiram identificar, professora? Alguém já sabe o que é? Ficou bem ruim a foto. Será que eles conseguem achar, professora? É, exatamente, acertaram. Então, parabéns. Então, eu estou vendo que vocês conhecem café. Então, gente, esse pé de café, ele apresenta aqui 4 estágios de maturação. Olha o problema sério. Se eu colocar uma máquina para colher os frutos que estão maduros, essa máquina vai colher os frutos verdes também. Então, a qualidade da minha safra vai ser péssima. Se a produção for grande, não tem como colher manual. Agora, se eu tenho uma propriedade pequena, eu tenho gente
de sobra em casa. Eu vou fazer uma colheita manual somente dos frutos maduros. Vou separando, toda semana eu faço uma colheita de uma etapa e eu colho todos os frutos no ponto máximo da maturação. Eu vou ter o melhor café, a melhor qualidade do café já produzido. Então, olha o que eu fiz com uma safra que poderia ser ruim. Isso aqui pode ter sido ocasionado pela espécie do café, pelo tipo de terra onde ele foi plantado, pode ter sido ocasionado pelo calor, diferentes temperaturas em um período de tempo. Isso aqui pode ter sido ocasionado também pela falta ou excesso de chuva, uma série de problemas que pode ter ocasionado isso. Então, o ideal é que toda a safra fosse colhida, que ela estivesse madura ao mesmo tempo. Isso é o ideal. Mas não foi possível. Então, eu tenho que analisar esses fatores. Então, natureza biológica do produto é um fator. Guardaram bem isso? Gente, natureza biológica é a prova. Nossa próxima prova vai estar lá. Natureza biológica é um fator que causa variabilidade. Conseguiram anotar? Então, fatores que causam variabilidade: sazonalidade, natureza biológica e elasticidade dos preços, tá? Então, vamos anotar aí, fatores biológicos são muito importantes. Eu já expliquei aqui a natureza biológica da produção, a gente já falou do café. Então, isso aí é uma dependência da natureza e das condições climáticas. Então, elas afetam o volume e a qualidade da nossa produção. Período de maturação dos investimentos. O que é investimento? Eu investi na plantação, eu peguei o dinheiro, enterrei ele em forma de semente e adubo, eu fiz o investimento. Estou esperando ele nascer, produzir para eu colher. Então, é um investimento que eu fiz a longo prazo. Então, e a sazonalidade é a sucessão entre as safras. Olha aqui, ó, o desenho que eu coloquei. Plantação da soja. Quem produz soja aí? Quem trabalha na plantação de soja? Tem alguém que trabalha com soja aí? Alguma das propriedades de vocês? Levanta o braço, por favor. Vamos ver se a gente concorda com as informações que estão aí. Alguém de vocês trabalha na plantação de soja? Tá? Olha aqui, ó. Eu coloquei aqui, esse aqui é um exemplo, não é exato, certo? Mas é isso que acontece. O verde, aliás, o azul ali, ó. O azul significa preço e o marrom significa oferta. Então, a época que está produzindo, que está colhendo, eu tenho um aumento da minha produção, aumento da oferta. E o preço gira ao contrário. Então, quando tem muita produção, o preço abaixa. Não nessa intensidade, claro. Mas é para vocês identificar. Eu tenho 4 meses aqui, janeiro até abril. Normalmente é período de colheita. Quem começa a plantar cedo, começa a colher cedo. A produção da soja, ela gira em torno, a colheita da soja, ela gira em torno, a partir de 80 dias, 90 dias que eu consigo colher. Então, 3 meses, pelo menos, a soja fica no terreno. Depois eu começo a colher. Em torno de até 120, 140 dias eu estou colhendo a soja. Eu colhi a soja, vendi, começa a faltar soja no mercado. Então, quem não tem armazenado, ele perde dinheiro, porque não conseguiu vender na melhor época. A melhor época para vender é num período entre safra, mas eu tenho despesas de manutenção do estoque. Eu tenho que ter uma indústria, uma beneficiadora, uma secadora, tem que ter silo, tem que ter armazém para guardar o meu estoque. Então, eu vou ter 8 meses do ano, eu não vou ter soja. 4 meses vai ficar o terreno vazio. Eu tenho colheita de 4 meses, depois fica vazio 4 meses, depois que eu vou plantar novamente. Olha o que aconteceu. Praticamente 6 meses do ano é entre as safras da soja. Ou até mais. 4 meses eu plantei e colhi, o resto vai ficar vazio o terreno. O que eu vou fazer com esse terreno nesse período? Nós vamos ver na matéria na próxima aula. Então, eu vou reaproveitar o tempo, vou aproveitar minhas máquinas, vou aproveitar o terreno. Todos os anos eu preciso deixar um vazio sanitário, um período ali que a terra precisa descansar, mas eu tenho ainda um período que é possível fazer uma safra. Plantio do milho safrinha, por exemplo, eu consigo produzir, talvez não em tão grande quantidade, mas eu consigo aproveitar o meu terreno nesse período vazio, onde está o vazio ali, onde está o círculo amarelo, eu consigo aproveitar e fazer uma outra produção. Então, eu tenho 2 safras
durante o ano, certo? Então, isso aqui é o importante de tudo que nós vimos hoje. Eu tenho que melhorar meus resultados, tá, gente? Então, eu vi um monte de desafio, um monte de características do mercado agropecuário. Entre muitas opções, o produtor deve aumentar a receita, produzir mais com os mesmos meios. Tá? Eu tenho uma quantidade limitada de terra e de máquinas, eu tenho que melhorar o tipo de semente, melhorar a adubação, melhorar a irrigação. Eu tenho que produzir mais com os mesmos meios que eu tenho. E depois administrar os custos e os riscos. Então, eu tenho risco de falta de chuva, a irrigação resolve. Eu tenho risco de falta de energia para a granja, então eu vou colocar energia solar. Então eu tenho que ter esse cuidado. Eu tenho que aumentar os meus lucros. Qual que é a fórmula do lucro? Então eu pego o preço. O que é o preço de venda do meu produto? Eu vou pegar o preço de compra, mais os custos comerciais, todos os custos, e mais o lucro. Então o preço de venda eu tenho que incluir todos os custos, tanto da compra quanto da produção, e mais o lucro que eu quero ter para poder vender. Ou então, outra fórmula seria o lucro. Qual que é o lucro que eu quero ter? Eu tenho que pegar toda a receita, toda a venda que eu tenho, que eu planejei para vender em tal valor, e vou tirar os custos. Então, o que sobrar vai ser o lucro. Isso que é o importante. Eu tenho que ter o maior lucro possível. Certo, gente? Isso aí vale para um monte de coisa. Então, eu vou deixar essas questões aqui para você refletirem. Então, valor e preço têm o mesmo significado? Não. Às vezes, um bem que você possui, um terreno que você possui, uma floresta, um rio, uma casa, tem um valor inestimável. Você não consegue identificar o valor que tem. Mas agora, se você for vender no comércio local, vai ter um preço, vai ter que colocar um preço. Então, não tem preço que pague certas coisas. Então, valor e preço não têm o mesmo significado, certo? Agora, para produtos agropecuários, tudo é colocado preço de mercado. É diferente. Então, para você colocar um valor em determinado item, você tem que aglomerar, agregar valor nesse produto. O selo, a marca, a embalagem, uma série de coisas. Qualidade. E qual o objetivo da comercialização? Que todos os clientes fiquem satisfeitos, que os produtos cheguem nas mesas, certo? Então, essas 4 questões aí estarão aí no slide de vocês. Eu sugiro que vocês anotem depois. Nós vamos revisar na próxima aula novamente. Mas serão as questões de uma forma de múltipla escolha, mas serão as questões da nossa prova. Então, seria bem interessante. Para que servem os canais? Para levar os produtos da produção até o consumidor, até o comprador. Quais as principais características dos preços agropecuários? Instabilidade e variabilidade. Certo? Dúvidas? Tranquilo? Então, a aula foi cheia de coisa, cheia de novidade, bem interessante. Então, a gente viu muita coisa, muito problema. E eu vou deixar para vocês, se vocês quiserem fazer agora, ou então em casa depois, lá no Class, junto com o plano de aula do 3º trimestre, eu deixei essa pesquisa, gente. É sobre as aulas do 2º trimestre. Eu gostaria que vocês respondessem para mim. Eu preciso de um feedback da turma. Não é identificado. Pegue 2 minutinhos, vocês conseguem responder ela. Escreva alguma coisa, dêem sugestões, peçam o que vocês quiserem. Só não tem dinheiro, o resto a gente consegue buscar na internet, certo? Tá? Então, entre lá depois. Quem quiser fazer agora, eu vou deixar disponível para vocês, tá bom? Vocês podem entrar aqui acessar. Aproveite e acesse o Class, já faz a atividade de hoje. Tem uma atividade valendo nota. Resolvam logo todo mundo. Se não tirar a maior nota, que é 10 pontos, entra novamente, responde novamente, tá? Vamos fazer a atividade. Por quê? Porque vale nota e isso é importante para vocês, tá? Então, eu vou deixar aqui o nosso QR Code. Vocês querem aproveitar o tempo e responder logo? Pode ser? Então, vamos pegar o celular de vocês aí na turma, vamos entrar ali, vamos responder essa enquete. Nosso questionário é somente sobre as aulas do 2º trimestre, tá certo?
para a gente direcionar a algo melhor, para a gente tornar nossas aulas mais interessantes agora no terceiro trimestre. Eu vou deixar aqui 2 minutinhos para vocês, então podem pegar o celular e vamos responder logo. Depois você já pode entrar e iniciar as respostas da atividade. O que eu estou pedindo na atividade número 5, que é essa primeira agora do trimestre? É uma definição de stakeholders e players de mercado. Diferença desses dois. São agentes, nomes novos que a gente deu, nome bonito aí para pessoas que trabalham nas organizações, pessoas que afetam as relações comerciais no agronegócio. Stakeholders são todas as pessoas ou empresas que podem afetar de uma maneira ou de outra a produção, a comercialização, a entrega dos produtos no mercado. Então, tudo que pode afetar, todos os órgãos, pessoas que podem afetar empresas, são stakeholders. Pessoal, então eu só quero agradecer a participação de todos, agradecer pela aula de hoje, pelos conhecimentos, pelas sugestões aí, pela participação das equipes, tá? Então, nós temos bastante conteúdo para as próximas aulas. Bom final de semana, bom trimestre para todos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.